Quem me acompanha há mais tempo, quem assiste bastante as lives, me acompanha, sabe que eu sempre tenho aquele treco de ficar falando sobre a gente precisa fazer o estudo correto, a gente precisa fazer o nosso resumo, a gente precisa seguir toda uma lógica, respeitar o teu cérebro, funcionamento, blá 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 blá. Tem muita coisa relacionada ao estudo que a gente precisa considerar e que normalmente a gente dá uma ignorada, o que não é interessante pra gente, já que a gente quer, né, ter uma preparação eficiente aí pro concurso público. Assim como eu já falei também em alguns vídeos no passado, é sempre bom a gente relembrar disso. Por mais que a gente não goste, o teu resumo, aquele parceirinho teu ali de trabalho, ele sempre tem que fazer parte da sua atuação e o resumo tem que ser feito de próprio punho. Sempre é importante lembrar isso, que você precisa ter essa movimentação para transformar aquela informação que você recebeu em conhecimento, né? Sair da memória temporária para a memória permanente lá no final do dia, porque quando você tem esse estudo ativo, essa atuação ativa, você cria o percurso neural necessário para lá no sono REM essa memória se tornar algo permanente, né? O problema é que assim, a priori, eu falo coisa pra cacete, pode parecer meio problemático, você fica assim, putz, mas o Dalmo dá umas ideias, mas até que é fácil de seguir, vambora, e já é o suficiente. O problema é que só isso não adianta. Existe todo um ciclo essencial para você seguir, que não é só assistir a aula, ler o livro, sei lá, o PDF, fazer o resuminho, resolver questões e ir embora. Porque você já deve ter percebido que por mais que você siga esse ciclo de estudos diário, no dia seguinte, o que acontece com você? Você já esqueceu o que você falou, o que você estudou. Ou você perdeu uma parte. Ou você até lembra, mas está faltando um detalhe. Isso é uma coisa muito natural, humana. Isso é uma coisa que realmente a gente tem que saber enfrentar. E a partir daí, eu quero trazer esse assunto no tema de hoje, que é como lidar com essa tal dessa curva do esquecimento, que é o grande obstáculo que a gente vai encontrar no meio do caminho. Porque se fosse só isso, estuda corretamente, faz o resumo, faz questões e acabou, Deus é pai e estava resolvido. O problema é que a gente precisa, sim, também lidar com esse momento de perda de informação, que é uma coisa, repito, natural do homem. Tá? Isso é uma coisa que acontece, a gente obviamente tem mecanismo para enfrentar, mas é uma coisa natural. Não é uma questão de, eu sou burro, eu tenho memória ruim. Não, isso acontece com todo mundo, não tem fuga. Essa curva do esquecimento, que ela é feita desenhando ali um plano cartesiano todo bonitinho, ela mostra para nós o seguinte, a gente tem a ideia de que se eu estudei hoje, daqui a 15, 20, 30 dias eu vou esquecer tudo que eu estudei, ou boa parte disso. Só que é engraçado que essa curva de esquecimento mostrou que as primeiras 24 horas você perde muito mais informação do que ao longo de 30 dias. Uma pessoa que recebeu uma informação hoje, transformou essa informação em conhecimento e depois nunca mais mexeu nela, as primeiras 24 horas a perda é muito maior do que depois de 10, 15, 20 até 30 dias. Na verdade, a demonstração foi que nas primeiras 24 horas, dependendo do tipo de informação que você trabalha, você pode perder de 70% a até 90% do que você estudou, se você não volta a se comunicar com aquela informação. E ao longo dos 30 dias, chegando ao final de 30 dias, você vai reter no máximo 2%. Então, o que eu preciso fazer? Cara, se eu leio algo agora, e daqui a 24 horas eu vou perder quase 90% do que eu já li ou que eu estudei, eu preciso fazer alguma coisa nesse meio tempo, você concorda comigo? E a palavra mágica para você lidar com curva de esquecimento é revisão. Cara, essa coisa é maluca. A revisão é a palavrinha santa, ela faz parte dos 4 R's que eu tanto comento aí, que é o meu planejamento lá no meu programa acelerado de aprendizagem da comunidade Sem Miguel. Então você recebe a informação, você transforma em conhecimento aquilo através do resuminho e você tem que fazer revisão. Cara, a revisão é a forma pela qual você consegue driblar de uma forma extremamente eficiente a curva do esquecimento. E é isso que eu quero conversar com você. Eu quero mostrar para você como que essa revisão vai funcionar, como é que você tem que trabalhar isso, porque, galera, pensa no seguinte, no colégio já era foda, convenhamos, mas no colégio, pelo menos, a gente tinha o quê? Sei lá, 10 anos para poder aprender um monte de coisa. Concurso público não é assim. Começa mal. A quantidade de conteúdo que você vai trabalhar para concurso público é muito maior do que você teve durante todo o seu estudo natural, que seja na faculdade, convenhamos. Né? Eu costumo até falar com meus alunos presencial, eu estudei em 5 anos o que vocês têm que aprender em 2 meses, o que é um absurdo, mas vamos embora. Eu tive um período inteiro de administrativo, só a primeira parte, e ter que dar aula disso em 3 horas no cursinho, convenhamos. Então, assim, qual é a lógica?
Primeira coisa problemática é que a gente tem cada vez mais conteúdo para estudar. E segunda coisa problemática é que a gente tem cada vez mais conteúdo para estudar. O que eu quis dizer com essa repetição? Além de já ter muita coisa nos editais, como o concurso está cada vez mais sendo algo de interesse coletivo, a quantidade de conteúdo está aumentando. Você vê a cada concurso novo, novos conteúdos, novas matérias, novas disciplinas aparecendo. Então, cara, já estava difícil, está cada vez pior. E o que a gente precisa fazer para lidar com isso, meu povo? A ideia é revisar. Então, a primeira coisa é você entender o seguinte: revisar não é reestudar. Eu gosto muito de falar isso, porque eu vejo a galera pensando assim, peraí, eu assisti hoje uma aula de meia hora, então amanhã na hora da revisão eu vou ter que assistir essa aula de novo? Pelo amor de Deus, não. O nome disso é reestudo. Se você precisa ver de novo o mesmo vídeo, ler de novo a mesma parte do livro, tem algum problema aí. Porque você está reestudando. E reestudar não é revisar. Porque como é que funciona? Lembra daquela historinha? Quando você recebe uma informação, você precisa falar para o teu cérebro que aquela informação é importante. Aquele percurso neural que ele está desenvolvendo é importante. E como é que você faz isso? Batendo na informação o máximo que você pode. Fazendo resumo, fazendo questões, e você vai lá para o sono REM. No sono REM tem aquela transformação da informação temporária, né, em conhecimento, que seria a memória permanente. Beleza? Só que, se você parar aqui, ao longo do tempo, o teu cérebro vai pensar o seguinte: sabe aquela informação que ele me disse que era importante, que ela me disse que era importante? Não é mais. Porque já passaram 24 horas e não voltou a tocar nessa informação, então tem alguma coisa errada. Então, assim, a ideia é que você precisa sim voltar a ter contato com a informação que você recebeu, porém, de uma forma mais objetiva. Se você ficar entrando nesse ciclo de reestudo eterno, você vai enlouquecer. Porque, desculpa, a coisa mais irritante que existe é: eu assisti uma aula hoje e amanhã estou assistindo a mesma. Você se sente um lixo. Puta merda, cara, eu acabei de estudar, vou ter que assistir de novo. Já até sei as piadas que o Dalmo vai fazer, eu não aguento mais assistir aquela aula. Isso está errado. Então, o que tem que acontecer? Você não tem que trabalhar em cima da aula, do material que você usou. Você tem que trabalhar em cima do seu resumo. A maravilha do resumo que você tanto odeia. O que eu mais escuto, galera, na comunidade é direto. O pessoal entra e fala: mas resumo perde tempo, isso é muito chato. O resumo é o melhor amigo da revisão. Definitivamente. Porque quando você faz um resumo de qualidade, você vai direto na informação. Meu povo, o que é mais fácil? Você ficar todo dia tendo que refazer o caminho? Ou você criar o caminho num dia e só visitar esse caminho algumas vezes ao longo do tempo? Essa é a função do resumo. Porque uma coisa é você assistir uma aula inteira minha sobre administração pública, sei lá, organização da administração pública indireta, autarquias, vamos embora. Autarquia, espécie, aquela babaquice toda, característica, pronto. No dia seguinte, se você for assistir aula de novo, você se mata. Então o que é mais legal? Pegar um papel em que está lá assim, ó, autarquias. Aí está lá, características, isso, aquilo, espécies, e acabou. Isso é um resumo. O resumo, galera, ele é chato, tem muita gente que detesta, mas o resumo ele é um ponto extremamente importante, porque o nome já diz tudo. O resumo resume, desculpa, eu precisava falar isso, ele resume aquilo que você recebeu de informação. Por isso que o resumo ele pode ser feito do jeito que você achar mais eficiente. Você pode fazer mapa mental, você pode fazer desenho, você pode fazer, sei lá, palavra-chave, não importa. Separar em tópicos, isso é contigo. O que importa é que seja feito à mão. Porque está comprovado cientificamente que quando você faz algo no computador, o número de coisinha que acende no teu cérebro lá, o número de neurônios, ou sei lá, diabos, o que seja, que colore na tua cabeça, é muito menor do que quando você faz algo à mão. Quando você escreve, quando você produz algo à mão, sua cabeça fica, né, seu cérebro fica igual uma árvore de Natal, acesa. Essa que é a diferença. Então você precisa ativar o maior número possível de ligações para você pegar aquela informação de forma eficiente. Então por isso que eu encho o saco. Resumo é feito à mão. Não vem fazer celularzinho. Eu vou fazer desenho no computador. Não faça. Pelo amor de Deus. Faz à mão. Quer passar limpo depois? Beleza. Mas faz à mão. Tá? Aí que tá o detalhe. Como é que eu sei que o meu resumo é de qualidade? Repito, você faz o resumo da forma que você quiser. Por isso que eu sou contra, vou comprar mapa mental. O mapa mental é para quem fez, porra, não é para quem está lendo. Eu que fiz um mapa mental vou fazer do meu jeito. A palavrinha mágica é autoral. Você tem que produzir o teu resumo. Quanto mais autoral, mais prático fica para você.
E como é que eu vou saber que o meu resumo ele está eficiente para entrar no sistema de revisão? O teu resumo ele não pode ocupar mais do que 1/3 do tempo que o teu estudo natural levou. Vamos lá. Ó, eu assisti uma aula de meia hora. Para revisar aquele assunto através do resumo não posso levar mais do que 10 minutos. Se eu estou levando mais de 10 minutos para ler o resumo, isso não é um resumo. Eu copiei a aula do professor, que é uma coisa que muita gente faz, que é um erro. Você precisa autoral. Você precisa pegar a informação e transformar aquilo numa frase que sirva para você. Eu já falei isso algumas vezes. Na minha faculdade, eu passei a faculdade inteira assim, de direito. Eu comprei um livro só na minha história. Não comprei mais nenhum. Eu escutava o professor, eu transformava em alguma coisa que eu entenderia depois e pronto, fazia um cadernão, todo mundo gostava de copiar, depois eu parei de emprestar porque eu queria que o pessoal se ferrasse, porque cada um na sua, o pessoal estava no churrasco, eu estava estudando, trouxa, né? Mas a grande jogada é que o teu resumo ele tem que ser algo de qualidade, então você precisa transformar isso em algo que você tenha facilidade. Por isso que você vê uns mapas mentais aí e fica assim, porra, não estou entendendo nada. Eu vejo o mapa mental da minha matéria e não entendo. Porque isso é uma coisa autoral. Tá? Então, como que eu vou saber que o resumo é de qualidade? Quando o meu resumo não ocupa mais do que 1/3. Se está ocupando mais que 1/3, virou reestudo. Não é resumo. Então você precisa saber que o resumo ele vai servir para quê? Para te ajudar a revisar. Você vai processar no seu cérebro a informação e vai mostrar para ele, ó, sabe essa informação aqui? Eu preciso que ela seja armazenada. Aí você vai para o papel e caneta. Beleza. Fez tudo bonitinho? Dorme. Sono REM. Porra, sono REM feito, parceiro. A informação já está na memória permanente. Você precisa reativar. E aí o resumo serve para isso. Então é interessante que por isso que o resumo tem que ser um gatilho. Ele não pode ser uma releitura de tudo que você fez. Então eu vou dar um exemplo bobo. Se você está estudando lá espécies de autarquia, então o professor falou até autarquia corporativa, autarquia fundacional e tal. Você não precisa ter uma aula de novo de tipos de autarquia, de espécies de autarquia. Você tem que olhar aquele teu desenhozinho. Espécie, tá, e acabou. Bateu o olho, autarquia corporativa, teu cérebro já faz o caminho e você lembra o que é uma autarquia corporativa, o que é uma autarquia fundacional. É isso que é o interessante. O que significa uma autarquia em regime especial? É isso que faz a diferença. Percebeu o detalhe? Então, ó, presta atenção. Primeira coisa que você tem que fazer, ter um resumo de qualidade. Porque o resumo é a tua revisão. Não é para assistir aula de novo, não é para ler material de novo, é para ler o teu resumo. E seu resumo não pode ocupar mais do que 1/3 do tempo que você levaria para fazer o estudo inicial. Segunda coisa importante, você vai revisar direto, todo dia você está fazendo uma revisão, mas essa revisão não vai ser pelo resto da sua vida. Porque aí, cara, é uma coisa que eu tenho certeza que você já pensou e muita gente fica na dúvida também. Mas, Dalmo, ó, eu vou estudar hoje. Eu vou te falar sobre o ciclo daqui a pouco de revisões, tá? Eu vou estudar hoje. O que eu estudei hoje eu reviso amanhã, certo? Certo. Amanhã eu vou revisar hoje e eu vou estudar o assunto novo. No outro dia, eu vou ter outra revisão para fazer do dia anterior. Não vai acumular muita coisa? Não vai chegar lá na frente um dia que eu vou ter 8 revisões por um dia para fazer? Não, não vai. Sabe por quê? A grande inteligência de você fazer um estudo com um ciclo correto é que quando esse ciclo finaliza, você não precisa mais revisar o assunto. Você, na verdade, não precisa mais nem olhar o teu resumo. A gente brinca na comunidade que você pega o resumo, faz papelzinho e joga na cesta de basquete. Ou seja, você vai abandonar o resumo e você só vai tocar nesse assunto de novo por um outro caminho. Então vamos lá, o que eu quero que você saiba? Deixa eu explicar esse segundo momento melhor. Você precisa fazer ciclos de revisão. Então, o primeiro ciclo tem que ser 24 horas. Você entendeu isso, né? As primeiras 24 horas você perde quase 90% do que você recebeu de informação. Então você precisa, nas primeiras 24 horas, fazer isso. Acabou o sono REM, você tem 24 horas para revisar, pelo amor de Deus. Fez as 24 horas, a segunda revisão daqui a uma semana. Você precisa fazer 4 ciclos de revisão em 30 dias. Então, ó, 24 horas primeiro, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Então você tem 24 horas, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Então em 30 dias você conseguiu fazer aquela revisão 4 vezes. Toda vez que você faz essa revisão, você está reativando aquele percurso neural no cérebro e avisando o cérebro, não apaga esta merda não. Porque se você ficar sem reativar, o que o cérebro vai fazer? Vou gravar por cima.
É igual computador, pô. Você vê um arquivo que você não usa mais, você faz o quê? Você apaga e copia coisa nova lá. Ah, mas o meu HD é gigante. Não tem problema, a gente apaga do mesmo jeito, não vai usar, porra. A menos que você seja um acumulador virtual, você não vai usar. O teu cérebro também funciona assim. Então, essa revisão, ela te ajuda a retomar o assunto e, além de tudo, te ajuda a avisar para o cérebro. Essa porra é importante, não apaga, pelo amor de Deus. Então, como é que funciona? O assunto que eu estudei hoje, 24 horas primeira revisão, 7, 7, 7. Pronto. 4 revisões feitas dentro desse período de 30 dias. O que eu vou ganhar com isso? A partir dessa última revisão, eu tenho certeza que eu lembro tudo, porque na última você vai bater o olho, vai lembrar, sei lá, o que você levava 10 minutos, você vai levar 2, 3 para acabar a revisão, porque você está batendo pela 4ª vez naquele assunto. A partir desse momento que você sentiu, putz, dominei, absorvi, abandona, esquece completamente o teu resumo e você só vai passar a voltar àquele assunto através de questões. Por isso que é importante você fazer simulado semanal, simulado mensal. Então, como é que funciona na comunidade Sem Migué? Meus alunos vêm, assistem a aula hoje, já está no planejamento deles. O mais legal é que na comunidade a gente monta o planejamento. Então, ele só abre o Excel, na planilhazinha específica dele, que é individual, né? Cada aluno tem a sua. Tá lá, ó, hoje é dia de fazer revisão de tal assunto. Revisou, 7 dias, 7 dias, 7 dias. A partir dali, só em questões. Você não vai precisar mais assistir a aula, você não vai precisar mais olhar o resumo. Você vai fazer questões. E ó, escuta o que eu estou falando e eu sou uma pessoa que eu raramente falo desse jeito. Vocês sabem disso. E eu falo de coração. Sua vida muda a partir de agora. A partir do momento que você passar esse ciclo de revisão, no primeiro simulado que você fizer, você lembrar tudo, você vai ver que mundo maravilhoso é esse. Porque a pior coisa que tem, cara, é você estudar igual um louco, igual uma louca, vai fazer simulado e não lembra. E eu posso garantir para você, fazendo esse ciclo de revisões de forma correta, a curva de esquecimento fica lá na casa do cacete. Sabe uma coisa que eu amo, que meus alunos percebem na comunidade? É quando passa um tempo e eles começam a estudar ali para concurso X, concurso Z, e eles estão estudando só específica. Porque não precisa mais estudar português, cara. Não precisa mais estudar administrativo, constitucional, os conteúdos essenciais que a gente tem no começo da comunidade. O cara só começa a ver específica. Olha que mundo maravilhoso você passa a ter. Ao invés de, hoje eu quero fazer o TJ do Rio. Eu vou estudar a porra toda? Não, eu vou estudar só as específicas do TJ. Essa que é a inteligência. Você pode fazer um monte de concurso, cara. É só saber o que você está fazendo. Então, por favor, faça as revisões corretas.